Neste exato milissegundo, em alguma fábrica por aí pelo mundo, tem feixes de laser, esculpindo blocos de polímero numa resolução que é microscópica. Sim, e ao mesmo tempo, moléculas de oxigênio estão sendo ativamente sugadas de dentro dessas câmeras de exposição. Sugadas por sistemas de vácuo implacáveis, né? É uma coreografia insana. Exatamente. É algo que parece, sei lá, saído de um laboratório de nanotecnologia. E tudo isso acontece com um único objetivo, que é garantir que o vermelho daquele pacote de salgadinho na prateleira do supermercado não pareça desbotado sobre aquela luz fria da loja. Pois é. E exatamente esse submundo altamente tecnológico que a gente vai explorar na nossa análise profunda de hoje. O objetivo aqui é desconstruir os materiais, a filosofia e os processos de uma empresa chamada Studio Laser. Que fica localizada em Marília, no interior de São Paulo, certo? Isso, em Marília. E eles adotam um lema que, à primeira vista parece simples, mas é uma promessa super ousada. Eles se autodenominam a base da impressão. Uma frase forte. E faz sentido, porque o sucesso de um produto na prateleira começa justamente nessa base. Nós vamos mergulhar na flexografia e na pré-impressão. Estamos falando daquele universo que existe antes, muito antes de uma única gota de tinta tocar no plástico, no alumínio ou no papel. Lendo as fontes que temos, olha, o nível de controle de variáveis é de explodir a cabeça. É o tipo de engenharia invisível que cerca o nosso cotidiano. Aquele momento de decisão no corredor do mercado que dura talvez 2 ou 3 segundos é o ápice de um processo industrial com tolerâncias medidas em microns. Tolerâncias minúsculas mesmo. Com certeza. O consumidor vê apenas a cor e o sabor prometido, mas a superfície daquela embalagem carrega uma carga tecnológica colossal. E o tom dessa nossa imersão precisa realmente focar nessa superação das limitações físicas. Certo, vamos desvendar isso por partes, então. Antes de falarmos sobre lasers e polímeros, tem a fase do projeto. E lendo sobre a Studio Laser, eu notei uma separação que me deixou intrigado. Qual separação? A agência deles, a Studio Pack, depois tem o setor de pré-mídia e só então o setor de pré-impressão. Na minha cabeça de leigo, quem desenha a embalagem já manda imprimir de uma vez. É o que a maioria pensa, né? Sim? Por que fatiar algo que parece ser só, sei lá, salvar o arquivo e mandar para a gráfica? Ah, porque a física dos materiais não perdoa. Vamos começar pela agência in-house, a Studio Pack e o setor de pré-mídia. A função deles é focar na intenção criativa e na preservação da marca. A identidade visual, no caso. Isso! A identidade visual de uma marca é um dos ativos mais caros dela. O azul de uma grande marca de refrigerantes não pode ser mais ou menos azul, entende? Precisa ser aquele azul super específico em qualquer lugar do mundo. A pré-mídia garante que essa essência não se perca. Tá, mas aí esse arquivo chega na pré-impressão e a conversa muda. Muda totalmente de estética para matemática e mecânica pura. E aí surge o choque de realidade. Fazendo uma analogia aqui, imagina que o designer seja um compositor brilhante. Adoro uma boa analogia, vamos lá. E ele escreveu uma sinfonia inteira pensando num piano de cauda perfeito, tocado num teatro com uma acústica impecável. O monitor do computador dele é esse piano. Tem luz própria, brilho, o padrão RGB, cristalino. E a impressora flexográfica definitivamente não é um piano de cauda. Exato. O setor de pré-impressão olha para a partitura e diz, fantástico. Mas o concerto de hoje vai ser tocado por uma banda marcial, debaixo de chuva, correndo por uma ladeira. Nossa, essa imagem é perfeita. A banda marcial, no caso, é a impressora usando tinta úmida num plástico que estica. A missão da equipe da Studio Laser seria reescrever a partitura para que a emoção da música seja a mesma, mesmo com instrumentos diferentes. Exatamente isso. Vai muito além de uma simples conversão de arquivo para CMK. O que eles fazem é quase uma engenharia reversa do comportamento de cada impressora que o cliente possui. Peraí, eles calculam como a máquina do cliente se comporta? Sim, eles calculam o que a gente chama de ganho de ponto. Pensa assim, quando a matriz de borracha encosta no plástico e aperta, a tinta espalha um pouco, né? Faz sentido, é algo físico sendo esmagado. Se você mandasse o arquivo puro do computador, a imagem sairia toda borrada e escura, porque o ponto de tinta aumenta de tamanho sob pressão. A pré-impressão retrai esse ponto virtualmente para que, no momento do impacto na máquina, ele alcance o tamanho perfeito. É um trabalho de antecipação de erros. E a consequência de errar nessa antecipação deve ser, um pesadelo logístico. O que é fascinante aqui é a escala do custo desse erro. Porque se a partitura não for ajustada e o erro só for percebido lá no chão de fábrica... Com a máquina já rodando e cuspindo o material? Isso. O prejuízo não é só o clichê perdido. São quilômetros e quilômetros de filme plástico jogados fora, litros de tinta desperdiçados e, principalmente, horas de uma impressora industrial parada. É dinheiro indo pro ralo. Totalmente. Por isso a Studio Laser posiciona essa etapa como o coração da empresa. A viabilidade técnica precisa nascer junto com o esboço criativo. Entendi. E uma vez que essa matemática da antecipação está perfeita lá no arquivo digital, a gente entra no mundo físico. E aqui é que a coisa fica realmente interessante. É a parte da gravação, né? Sim. Confesso que, lendo a documentação e vendo aqueles termos técnicos de maquinário, a minha imagem mental de flexografia desmoronou. Eu achava que era, um carimbo industrial gigante. Muita gente acha isso. Mas eu esbarrei num cenário onde lasers esculpem superfícies e algo chamado inibição por oxigênio é o inimigo número 1. Antes de falar de química, como é o objeto físico que vai carregar a tinta? O que você chama de carimbo é o famoso clichê flexográfico. Hoje, ele é uma matriz de fotopolímero de altíssima complexidade. Pensa num material que reage à luz ultravioleta.
Inicialmente ele é liso e macio. Tá, como uma folha de borracha. Isso. A missão é transformar esse material num terreno cheio de montanhas microscópicas, onde só o topo dessas montanhas vai tocar na embalagem para depositar a tinta. E pelo que eu entendi das fontes, a Studio Laser não brinca em serviço na hora de esculpir essas montanhas. Eles têm um ecossistema com equipamento ESCO CDI Crystal, sistemas da Kodak, aquela XS e Catena. O arsenal tecnológico deles é pesado. Mas eu não quero focar só nas marcas das máquinas, eu quero focar no problema. Se eu simplesmente expor esse polímero à luz UV, o que dá errado? Por que precisamos de tecnologias que parecem exploração espacial? Isso levanta uma questão super importante, que é a química da polimerização em si. Hoje, o laser cria um negativo diretamente na chapa pixel por pixel, removendo uma máscara preta com resolução absurda. Mas o vilão não é a ótica, é o oxigênio presente na sala. Isso me fez parar e reler as fontes umas 3 vezes. A Studio Laser destaca a máquina Catena E80 Thermoflex. E o grande trunfo dela é, eliminar os efeitos do oxigênio usando LEDs, como o ar que a gente respira pode arruinar um pacote de biscoitos. É pura interação química. Quando você liga a luz ultravioleta para endurecer aquele polímero e formar a montanha, o oxigênio age como um radical livre, que inibe a reação nas bordas. Ele atrapalha a curva do material. Ele literalmente rouba a energia da reação. O resultado prático durante muito tempo na indústria era que o topo dessa montanha não ficava reto, ele ficava arredondado, igual a ponta de uma bala de revólver. E tentar equilibrar tinta em cima de uma cúpula arredondada numa máquina em alta velocidade deve ser um desastre. Exatamente. Um ponto com topo arredondado é muito instável. Se o operador da impressora der 1 milímetro a mais de pressão nos cilindros, O ponto esmaga. o ponto esmaga e ahuenta a área de contato. Aquela imagem que era para ser um amarelo suave vira um amarelo denso, quase laranja. E como a máquina resolve isso? Eles usam um ambiente controlado, onde o oxigênio é eliminado, e aplicam uma matriz de LEDs de alta intensidade que cura o material instantaneamente. Isso gera o chamado ponto plano. O topo da montanha microscópica fica reto como o tampo de uma mesa. É uma mudança de paradigma, então. Em vez de uma ponta de caneta, você tem milhares de pilares perfeitamente retos. Essa estabilidade é monumental. Significa que, não importa se é a primeira ou a milionésima embalagem impressa, a cor não flutua. É por isso que eles mencionam também o sistema Flexel NX da Kodak, que cria microtexturas no topo desse ponto para segurar a tinta. Isso garante a previsibilidade no chão de fábrica, né? E essa previsibilidade nos força a encarar o próximo gargalo, as cores. Pelo que captei do material, grande parte do peso estratégico cai sobre o gerenciamento de cores e uma revolução chamada gama expandida. A gama expandida é um divisor de águas. Para entender isso, a gente precisa entender o inferno do método tradicional. Se uma embalagem tem uma maçã vermelha, um logo azul e um fundo verde-limão, a gráfica tradicionalmente iria preparar tintas exclusivas para cada uma dessas cores, certo? Qual é o custo oculto de ter um balde de tinta específica para cada tom? O custo oculto é o ativo mais valioso de qualquer indústria, o tempo. Imagina uma máquina flexográfica gigante com várias estações de cor. Usando o método tradicional, as famosas cores Pantone, a máquina precisa parar a cada trabalho novo. Parar para trocar tudo. Sim, o operador drena a tinta, lava o cilindro inteiro, lava as lâminas com solvente pesado, lida com resíduos e só então coloca a tinta nova. Esse setup pode demorar horas. E máquina parada não fatura. É aí que entra a gama expandida. A Studio Laser propõe usar um conjunto fixo de 7 cores na máquina. O CMY tradicional, mais laranja, verde e violeta. Exato, 7 cores que não saem da máquina. E eles misturam essas 7 bases por sobreposição ótica para simular quase qualquer tom. Mas olha só, se isso poupa tantas horas de lavagem, por que o mundo inteiro já não fez isso? Qual é a pegadinha? A pegadinha é que a gama expandida não perdoa o menor erro. Volta lá no ponto plano que a gente discutiu. Se a máquina vai simular um laranja muito específico colocando minúsculos pontos magenta em cima de pontos amarelos, o registro físico tem que ser impecável. Se escorregar um pentelésimo de milímetro, Já era. Se um ponto ficar 1 micron fora do lugar, a cor muda completamente. A Studio Laser só oferece isso de forma confiável porque a confecção dos clichês a laser deles atingiu uma estabilidade absurda. entendi. Então as tintas ficam lá na máquina, o operador só tira os clichês do trabalho A, coloca os do B e aperta o botão. O uso de solventes para lavagem despenca. É de uma elegância industrial fantástica, não acha? É demais. Mas essa busca por eficiência me leva a um serviço que a Studio Laser promove bastante nas fontes. O Fast Press. Eles prometem gravações em 24 horas usando uma plataforma chamada Núcleos e focam isso no mercado de banda estreita. Antes de mais nada, o que é banda estreita? Na impressão, banda é a largura da bobina. Banda larga imprime aqueles sacos gigantes de ração. Já a banda estreita trabalha com rolos menores. É quem imprime rótulos de vinho premium, etiquetas de cosméticos. Um mercado que exige mudanças mais rápidas. Exatamente. Agilidade é tudo na banda estreita. Tá, mas aqui eu vou precisar fazer o papel de cético, porque prometer matrizes de altíssima complexidade em um dia soa-me impossível. A correria sempre foi inimiga da precisão. Como o Studio Laser entrega isso sem transformar a fábrica num caos? É um ceticismo super válido. Mas a velocidade não vem de acelerar a máquina física perigosamente. Vem de eliminar os tempos mortos. O segredo é a plataforma Núcleos aliada à gama expandida. Como o Núcleos funciona na prática? Ele automatiza a checagem inicial do arquivo, o famoso pre-flight. Se tem fonte faltando ou resolução baixa, o sistema acusa na hora, sem depender de um humano abrir o arquivo 3 horas depois. Ah, o arquivo já entra validado. O gargalo humano é eliminado. Isso. E como usa a gama expandida, o cliente não precisa aprovar misturas manuais de tinta. O arquivo passa direto para gravação automatizada na ESCO e exposição na Catena. O Fast Press funciona porque elimina as 6 horas que o arquivo ficaria numa fila de espera digital. Quer dizer que a verdadeira velocidade vem da ausência de surpresas.
Sensacional. Agora vamos falar do elefante na sala. Sustentabilidade. Exato. É uma indústria pesada. Fotopolímeros, luz UV, químicos, milhares de máquinas operando. Isso levanta preocupações óbvias sobre o impacto ambiental e também sobre quem opera essas naves espaciais. A Studio Laser dedica bastante espaço para isso, mencionando o programa Estúdio Eco e os treinamentos. Sim, e ignorar isso hoje em dia seria fatal. Vamos começar pelo fator humano. O clichê mais perfeito do mundo vai gerar lixo se a impressora no cliente estiver descalibrada ou o operador não souber ler a fita de cor. De nada adianta tecnologia sem quem saiba usar, né? Exato, por isso eles oferecem consultoria e treinamento in loco. Profissionais da Studio Laser vão até a gráfica do cliente para padronizar processos. É o equivalente a vender um carro de Fórmula 1 e entregar junto um instrutor para você não bater na primeira curva. Faz todo sentido. Mas e quando esse clichê perfeito chega ao fim da vida útil? Um polímero sujo de tinta não vai para a lixeira reciclável ou comum. O que o Estúdio Eco faz de verdade? Esse é um dos maiores gargalos da indústria gráfica global. Enterrar fotopolímero em aterro sanitário é um pesadelo ambiental. O Estúdio Eco foca na logística reversa e no que a gente chama de coprocessamento. Coprocessamento? Explica melhor como isso funciona. Em vez de tentar uma reciclagem química super complexa, eles pegam essas aparas e clichês antigos e redirecionam para indústrias pesadas, tipo fábricas de cimento. Para queimar. Sim, mas num forno de cimento que opera acima de 1.400 graus Celsius. O fotopolímero tinha um alto poder calorífico. Lá dentro, ele é destruído termicamente de forma completa e instantânea, sem gerar cinza nociva. Nossa. E ainda gera energia? Exato. A energia gerada substitui o uso de combustíveis fósseis que a cimenteira teria que queimar de qualquer jeito. É uma simbiose perfeita. Destrói o passivo ambiental e gera energia térmica. Essa engenharia de ciclo de vida é brilhante. Transforma um poluente num combustível limpo para outro setor. E lendo o material, fica claro que toda essa precisão e responsabilidade trouxeram muitos reconhecimentos. Eles têm uma parede de certificações de dar inveja. Eles são pioneiros em várias coisas. Sim, vi certificações como Miraclone Certified User, Flexo Expert, que eles foram os primeiros do Brasil a conquistar, e a certificação ID Alliance G7 Expert. Para quem não é da área, o que esse selo G7 garante? O G7 é, basicamente, o padrão ouro global da consistência visual. Ter essa certificação significa passar por auditorias extenuantes para provar matematicamente, e não no olhômetro, que a Studio Laser entrega uma cor idêntica hoje, amanhã e daqui a 5 anos. É a prova definitiva da estabilidade, então. Sim, nenhuma multinacional arrisca imprimir milhões de rótulos com quem não tem a estabilidade do G7. É a prova de que eles controlam a física do processo. Bom, vamos fazer um retrospecto dessa imersão reveladora de hoje. Nós abrimos a caixa preta da Studio Laser e entendemos por que eles se chamam de a base da impressão. Vimos a pré-mídia e a pré-impressão como tradutores estéticos para máquinas brutas. E mergulhamos na física dos lasers. Sim, os equipamentos da ESCO, a Catena criando o ponto plano livre de oxigênio, exploramos a logística da gama expandida e do Fast Press com o sistema Núcleos e, fechando o ciclo, de forma limpa, o Estúdio Eco e o coprocessamento em fornos de cimento, tudo chancelado pelo G7. De fato, perfeição não existe sem essa engenharia de base. A fundação dita os limites de qualquer edifício, né? A tecnologia que vemos hoje reflete um setor que deixou de ser artesanal e virou uma ciência exata de polímeros e luz. E isso nos traz de volta à nossa reflexão inicial. Para quem acompanha a gente e está nos ouvindo hoje, caminhar pelo supermercado e olhar para as embalagens com outros olhos. Mas, enquanto eu pensava nisso, algo novo me ocorreu. O que seria? É uma provocação final. Hoje nós discutimos como esses polímeros são esculpidos para suportar o impacto violento das máquinas milhares de vezes sem perder o formato. São matrizes quase indestrutíveis. Mas a grande tendência global de consumo pede embalagens totalmente biodegradáveis, papéis reciclados irregulares, plásticos que dissolvem. É um ótimo ponto. O material da embalagem está ficando mais frágil. Pois é. Então o grande embate da próxima década na flexografia pode não ser como tornar o clichê ainda mais rígido, mas sim como essa tecnologia inabalável vai conseguir transferir tintas perfeitas para superfícies que foram desenhadas, ironicamente, para se desintegrarem o mais rápido possível na natureza. Uma reflexão sensacional para a gente encerrar o papo de hoje. O desafio nunca acaba. Com certeza não. Ficamos por aqui. Até a próxima análise profunda.